O anticristo já está presente como humano no presente momento? Ah, deve ter um monte por aí, né? João disse que antes de chegar o grande, haveria muitos espalhados pela terra, então tá cheio de anticristo. Cheio, né? Quem é anticristo? É todo mundo que é anti o ensino de Cristo. Isso não é anticristão. Tem um monte de gente que é anticristão, mas não é anticristo. Só é anticristão porque o cristianismo é uma potestade política. É uma potestade histórica e geopolítica. Tem muita gente que ama Cristo, mas não ama o cristianismo. Tem muita gente que não tem nada a ver com o cristianismo, mas ama e respeita e venera e se curva diante do ensino de Jesus, de amor, justiça, fé e verdade. E compaixão. E tem um monte de gente que está em países cristãos, que são líderes cristãos, que são pregadores cristãos, que são presidentes ou ministros cristãos e que são verdadeiros anticristos. A Terra hoje tem um monte de líderes políticos anticristo. O Brasil viveu muitos períodos totalmente anticristo. Golpe militar que foi primeiro uma intervenção militar e houve um golpe dentro do golpe. Não sei se você sabia disso. O golpe militar não chegou como golpe, ele chegou como uma intervenção para convocar logo depois eleições democráticas. E aí deram um golpe dentro do golpe. E durou 20 e tantos anos. O golpe do golpe. Um período anticristo. Tudo que cerceia a liberdade, tudo que qualquer coisa dessa natureza, seja militar, seja de direita, seja de esquerda, seja de que ideologia for, cerceou a liberdade, oprimiu quem quer que seja o rico, seja o pobre, seja quem for. Se praticar essas coisas é anticristo. Um governo que não fala a verdade nunca, está mentindo o tempo todo, é um governo anticristo. Um cara que se gloria de que não existe mais verdade, só existe o que ele determine como verdade, é um anticristo. Aliás, uma das descrições do anticristo é que ele muda a verdade e mentira, ele muda datas, mesianos, ele cria a história que ele quer criar. É o anticristo. Ele manipula. Está escrito no Apocalipse. Olha isso. E também no livro de Daniel. Sim. Nós estamos cercados, tem gente escolhendo anticristo, apoiando anticristo. Aqui no Brasil tem anticristos também. Nessa campanha política você pode escolher em gente da intenção de Cristo, da verdade, da justiça, da compaixão, da melhor distribuição, da liberdade para a produção livre, ou você pode escolher os preconceituosos, os fóbicos, os violentos, os que propõem mal com mal, vencer violência com violência, cacete no cacete. Esses são anticristos. São o anticristo? Não. São antivida, são anti-evangelho, são anticristo. Em todo lugar do mundo, havendo informação sobre Cristo ou não, existem pessoas de Cristo e existem pessoas anticristo. Todo aquele que ama o bem e o pratica é de Cristo. Todo aquele que ama a injustiça e a promove é anticristo. Até o dia em que chegue o anticristo. Está cheio de anticristo. E a igreja, João diz, na primeira epístola dele, no capítulo 4, João diz que os anticristos que ele conhecia mais profundamente eram aqueles que tinham nascido dentro da igreja e saído do nosso meio. Ele disse, eles eram nossos, saíram do nosso meio, mas não amam a verdade. São muitos os anticristos que têm saído daqui do nosso meio, pelo mundo afora, enganando pessoas. Se você escrever no meu portal Anticristo 161, já olhei. Para Anticristo, chega lá e pesquisa melhor. Tá bom? O cristianismo é o anticristo. Eles saíram do meio de nós.
Agora, durma com esse barulho. É grave aí, ó. Vamos lá, né? Durma com esse escândalo. Durma com Né? esse barulho. Isso. Quero ver desligar esse trombone. Todos os dias eu falo com Jesus nos meus pensamentos. Conto para ele as minhas angústias, ansiedades e medos. Muitas vezes me sinto mais tranquila após fazer isso. Tá? Caio, mas como saber se Jesus ouviu as minhas orações? Você ouviu? Você que orou, se ouviu? Né? Você que orou, se ouviu? Ela se ouviu com certeza. Ah, então, minha filha, se você que é surda, se ouviu, imagina ele. É que o pessoal quer que faça um trovão, se vê um bum. Ou então vem uma voz lá dizendo assim: entendi. Entendido. Basta. Já sei. Registro feito. Tá resolvido. Espere em 13 dias. Ah, é ruim demais. Minha filha, se você que é surda, cega e muda, ouviu, imagina aquele que tem os olhos como chama de fogo. É que vocês pedem, mas não creem. E o alívio que sentem é o alívio psicológico da catarse. Poderiam viver em paz se crescem no que pedem, mas nem o Evangelho vocês leem. Quem lê o Evangelho sabe que aquilo que pedimos, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Como é que a gente sabe? É porque está dito que Ele nos ouve. Ele disse que nos ouviria. Eu confio nele e creio nele, por isso eu sei. Ele não precisa bater no meu ombro e dizer: olha, fica tranquilo, hein? O que eu disse para todo mundo, estou te repetindo no particular. Estou ouvindo, hein? É ruim demais. Creia, minha filha, é só isso. O justo viverá pela fé. Ninguém tem outra saída. Ou anda pela fé ou não anda com Deus. É assim. Mergulha no Portal Caifás. Continua com a gente. Não assista só recortinhos. Acompanhe, deixe a mente ser forjada no Evangelho simples, para vocês amadurecerem, para sair do imbecilismo espiritual, da imaturidade espiritual, do infantilismo espiritual, minha filhinha. Tá bom, querido? Porque, olha, a igreja foi me procurar para me convidar para ser pastor presbiteriano. Quando chegaram lá e me deram uma lista de livros para ler, eu já tinha lido tudo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando você de fato encontra Jesus e não a religião, aí, cara, a Bíblia é tua. Não é de ninguém, é tua. Se o cara for um bem-aventurado e aprender que Jesus é a chave hermenêutica, ele se refastela aqui sozinho, compreendendo. Se Jesus é aquele ângulo que organiza a sucata, como a gente mostra aqui de vez em quando. Então, o que ele está querendo? Crescer no Evangelho não depende de ninguém, só de ti. Paulo cresceu no Evangelho com uma visão, com o conhecimento judaico que ele tinha anterior, com algumas coisas da mensagem de Jesus que ele tinha ouvido de Barnabé, de Estevão, de alguns outros. Barnabé, os historiadores dizem, foi primo dele. Quando ele teve a experiência dele, o que ele fez? Se retirou, ficou 3 anos na Arábia sozinho. Só foi encontrar com Pedro, Tiago, João e os outros 15 anos depois. Nossa! Você veja como era tão desimportante essa estrutura inteira. E hoje muito menos. Você tem Bíblia na mão, tem Novo Testamento aqui, ó. Eles não tinham, Paulo não lia nada assim, não. Era um rolo de Jeremias, um rolo de Isaías, rolo de Oséias. Era um rolo só. Eram enormes, é um trabalho, ninguém conseguia carregar aquela biblioteca toda. Para isso existiam as sinagogas, que eram as bibliotecas dos livros do Velho Testamento, que eram rolões enormes, alguns maiores. Então,
Não tinha nada disso. Imagina, um Paulo convertido hoje, com todo esse acervo. Bicho, ele teria voado. Hoje estaria todo mundo dizendo, nosso irmão Paulo, que diz coisas difíceis de entender, que alguns inclusive chamam de herege. Porque Paulo foi chamado de herege pela igreja de Jerusalém quase que unanimemente. É, né? E aonde ele ia tinha alguém da igreja evangélica de Jerusalém para dizer, chegou um herege aí no meio de vocês. Igreja evangélica de Jerusalém. A igreja evangélica de Jerusalém era uma porcaria depois de um tempo. Ficou legalista, soberba, em si mesmada, autocultuante, inoperante, e virou uma seitazinha, né? E os que saíam de lá achavam que eram donos da verdade. Muitos deles iam perseguindo Paulo caminho afora. Isso aí não é de hoje, né? Não. Ninguém está inventando nada. 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 Nada.